Outro dia eu recebi uma pergunta que dizia assim: sou controladora demais. Como curar? Sobre esse assunto, a primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte, tá? Você não é controladora. Se você se considera assim, você não é controladora. Você está controladora. É muito importante a gente ter clareza sobre a nossa identidade, tá? Muitas vezes a gente assume identidades que não são nossas. E isso é muito comum acontecer. As pessoas com quem a gente convive, às vezes, impõem alguns tipos de identidade para a gente e a gente aceita. A sociedade, às vezes, impõe alguns tipos de identidades para a gente e a gente aceita. Nossos pais, às vezes, os familiares, impõem alguns tipos de identidades para a gente e a gente aceita. Sendo que, na verdade, na maioria das vezes, nós não somos nenhuma dessas identidades. Nós temos a nossa identidade, temos a nossa essência e a gente precisa se conectar com isso. Quantos rótulos você recebe ou você tem, ou até mesmo você se coloca, que efetivamente não são você? Por exemplo, controladora. O controle é um comportamento adquirido. Você não nasceu com ele. Você está com ele. Por exemplo, traído ou traída é um rótulo que foi imposto para você, mas não é você. Você vivenciou essa experiência, mas isso não é você. Você não nasceu com esse rótulo. E tantos outros rótulos que se colocam ou a gente mesmo se atribui e que machucam tanto e prejudicam o nosso bem-estar, nosso equilíbrio emocional, tá? Então, o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui com relação a isso é que você não é controladora. Você está controladora por algumas causas específicas. E quais são as causas normais, Marcelo, para que isso aconteça? É muito comum que uma pessoa controladora, na sua infância, tenha vivido a necessidade de assumir responsabilidades muito cedo na sua vida. Seja por alguma ausência paterna ou materna, seja por alguma circunstância familiar, mas uma pessoa controladora normalmente precisou assumir na sua infância ou no seu desenvolvimento responsabilidades muito cedo na sua vida e por isso precisou controlar mais a vida para que minimizasse os danos, para que você conseguisse de fato trilhar o seu caminho sem tantos problemas. Afinal de contas, quando nós somos muito jovens, a gente ainda não tem maturidade de fazer boas escolhas. Então, é preciso controlar mais para poder você não ir caindo em todos os buracos que acontecem e que aparecem na sua frente. Então, é normal que você comece a controlar mais. Sendo que quando isso acontece na infância, normalmente isso se prolonga ao longo da vida e permanece na vida adulta. Então, muitas pessoas que começaram a assumir responsabilidades muito cedo na sua vida continuam controladoras na fase adulta se nada for feito para mudar isso. Tá? Uma outra causa também de excesso de controle é quando você já viveu alguma dor na sua vida. Seja na sua infância, quando você já presenciou, por exemplo, alguma traição entre os seus pais, ou até mesmo na sua vida adulta, nesse relacionamento atual ou em relacionamentos anteriores, quando você já vivenciou alguma traição, alguma dor de traição. Normalmente, quando a gente passa por alguma dor, essa dor fica registrada na nossa memória e a nossa mente é programada para evitar uma nova dor, tá? Então, se existe uma dor registrada na sua memória, a sua mente vai gerar estímulos de medo e de controle para que você não volte a vivenciar essa mesma dor. Isso é um processo natural de sobrevivência, tá? É muito comum acontecer. Sendo que a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a fazer escolhas diferentes, certo? E o que é importante você saber e refletir para começar a fazer escolhas diferentes? Pare para pensar agora. Você controla para se proteger, para evitar uma nova dor, não é verdade? Você controla normalmente porque você acredita que fazendo isso, você consegue fazer com que tudo se amolde ao seu jeito, tudo saia do seu jeito. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui é a seguinte: você efetivamente consegue alcançar o seu objetivo? Seja de se proteger 100%, ou seja, evitar uma nova decepção, evitar uma nova traição,
ou seja, de fazer com que tudo aconteça ao seu jeito, ao seu modo, você efetivamente consegue atingir esse objetivo? Dificilmente você consegue isso. Porque a verdade é que nós não temos controle sobre quase nada na nossa vida. A gente só controla o que é nosso. O que está do lado de fora a gente não tem controle. E o pior é que quanto mais a gente controla, pior fica a situação. Menos a gente consegue o que deseja. Então, por exemplo, se você controla para evitar uma decepção, quanto mais você controla, maior o risco de uma decepção. Foi feita uma pesquisa na Universidade Norte-Americana, em Stanford, que revelou que casais que possuem um nível de estresse muito elevado, normalmente provocado por excesso de controle, ciúme e desconfiança, esse tipo de casal tem 70% de chance mais de viver uma traição em sua vida. Então observe, você controla para evitar a traição, mas se você controla muito, se você controla em excesso, quanto mais você controla, maior o nível de risco de traição no relacionamento. Então é como se fosse verdadeiramente um tiro no pé. O objetivo não é atingido. Da mesma forma que quando você controla muito, você também não consegue fazer com que todo mundo pense igual a você. Isso é impossível. Cada um tem a sua vida, a sua forma de pensar, claro, e isso é óbvio. Então a reflexão que eu quero deixar nesse vídeo aqui é o seguinte: vale a pena fazer isso? Será que você ainda precisa disso? Talvez você precisou disso em outro momento de sua vida, mas será que você ainda precisa fazer isso? E com relação, por exemplo, à traição, você pode pensar: ah, Marcelo, mas se eu não controlar, ele vai me trair. Só existem duas hipóteses para que isso aconteça, tá? Se efetivamente a pessoa não tiver nenhum compromisso com você, isso significa que não vale a pena o relacionamento? Não vale a pena dar continuidade. Se a pessoa não tem nenhum compromisso com você, mesmo o relacionamento estando bem, mesmo você fazendo a sua parte na relação, não faz sentido ficar com essa pessoa. E a outra hipótese é o seguinte: a relação não está boa. Se a relação não está boa, ao invés de controlar ele, vamos melhorar a relação. Aí sim, a gente impede e reduz praticamente para zero o risco de traição. Se a pessoa fica dentro da relação por vontade, por escolha, porque vê valor na relação, é muito mais difícil dele trair. Pode acontecer? Pode, mas está fora do seu nível de controle, não é verdade? Claro que a gente pode fazer um acompanhamento, e isso é normal dentro da relação, faz parte do compartilhamento de vidas, compartilhamento de privacidades, mas isso não significa que eu precise fazer o controle ou que efetivamente o controle seja uma ferramenta útil dentro do relacionamento para poder impedir efetivamente qualquer traição entre o casal. Então a reflexão é essa: será que vale a pena, com todos esses dados, técnicos e científicos, de que o controle não funciona para o objetivo que se propõe, será que vale a pena continuar com isso? Reflita na sua vida e comece a fazer escolhas diferentes. Quando sentir vontade de controlar, lembre: será que vale a pena fazer isso? Será que eu vou conseguir atingir a minha meta controlando? Será que eu vou conseguir atingir o meu objetivo? Será que eu vou proteger o relacionamento? Será que efetivamente eu estou me protegendo de algo fazendo isso? E aí talvez você comece a perceber um outro caminho, Um caminho que é um caminho de restauração de dentro para fora e que é muito mais eficaz do que esse, ok? Então eu fico por aqui. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você gosta, com seus amigos. É importante para mim saber sua opinião, se está valendo a pena esses conteúdos que nós estamos produzindo para você aqui. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.